No ar, mais uma edição do programa do França, aqui pela TV Fronteira, canal 20 da NET. Você acompanha semanalmente as informações mais relevantes da semana, as figuras mais importantes que nos visitam, que nos dão o prazer de um bate-papo, de uma entrevista. E, claro, fica também conhecendo uma uruguaiana que não está nas páginas dos jornais, que não aparece muito também na televisão, mas acompanha aqui no programa do França. Aliás, você pode acompanhar pelo canal 20 e também pela internet. Está aqui nesse site aqui que aparece embaixo. Mande o link para os amigos, você vai poder proporcionar a eles um canal de acesso com a nossa uruguaiana. Tá bem? A nossa entrevistada é simplesmente a senadora Ana Amélia Lemos, que visitou a nossa região e que vai bater um papo conosco sobre política, sobre a economia, sobre a situação do país nesse momento, sobre seus projetos. Vale a pena ficar ligado. E também no quadro Uma Uruguaiana que dá certo, você vai conhecer mais um investimento que poderia estar em qualquer parte deste país, mas que foi feito em Uruguaiana, para mostrar que as coisas funcionam sim por aqui. E a nossa convidada de hoje no programa é a senadora Ana Amélia Lemos, que veio visitar a nossa região, está praticamente em turnê aí pela fronteira oeste. Já nos falou aqui que nos acompanhou já na noite anterior, aí um pouco da programação da TV Fronteira, e vai conversar um pouquinho conosco. Bem-vinda à Uruguaiana, senadora. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer. Há tantas lições para a gente aprender aqui nessa cidade de fronteira, coisas boas e coisas nem tanto. Como, por exemplo, a burocracia na travessia. Ontem eu experimentei pessoalmente a dificuldade que tanto brasileiros quanto argentinos têm na perda de tempo por conta de uma fila inexplicável, porque eu vinha do Uruguai também, estive lá em Quaraí e atravessei com a maior facilidade, atravessei para o outro lado, fomos fazer uma visita a Artigas, que está muito bonito, e aqui é completamente diferente. Aliás, diferente também de São Borja, São Tomé, que é muito mais fácil porque a aduana é compartilhada. Então eu não sei o que problema está acontecendo aqui no Uruguaiana, mas eu vou chegar em Brasília e a primeira iniciativa que terei é junto ao Itamaraty para cobrar explicações sobre esse processo. Primeiro, do nosso lado, a questão de não estarmos fornecendo a carteira de fronteira para identificar o cidadão que mora aqui, então que tem direito de livre trânsito para o outro lado, para o país vizinho. E porque a alegação dos argentinos é que eles estão fazendo e fornecendo essa carteira para os brasileiros. E o Brasil não está fornecendo essa identificação para quem vive em Libres. Então, tem que ter reciprocidade. Temos que fazer o dever de casa para cobrar o excesso de burocracia. Eu imagino, agora, ontem, na sexta-feira à tarde, que a gente esperou ali uma meia hora para fazer essa... para ir e para voltar, mais meia hora. Então, é uma hora que você perde. Agora, eu imagino, no começo da alta estação, agora no verão, não só com carros de passeio, de carga, mas especialmente ônibus de passageiros, que cada passageiro terá de se identificar. Então, no século XXI, esse sistema é realmente muito, muito atrasado. É importante a presença do político aqui na terra, exatamente para vivenciar essas situações do dia a dia do cidadão, né? Que às vezes se sente um pouco, bastante impotente e sem perspectiva de melhora, né? Então essa visita realmente já foi proveitosa só por essa experiência. Quanto mais não seja para também, do ponto de vista partidário, ter ficado muito entusiasmada, como senadora do Partido Progressista, pela mobilização que aqui em Uruguaiana se faz. Nós teremos apesar da crise que estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, a própria Assembleia convivendo com alguns problemas internos, e nós, da mesma forma, estamos lá no Congresso Nacional, uma crise. Semana passada, a Câmara abriu um processo de impeachment contra a presidente da República, e nós temos agora um desafio enorme que é para enfrentar isso. Eu acredito, sinceramente, que a análise e o exame e o julgamento do impeachment é inadiável. Nós precisamos fazer isso. O país parou, o país está num processo recessivo, com um resultado perverso, que é o aumento do desemprego. Então, mas seguindo a direção que o próprio Partido dos Trabalhadores adiantou, ou seja, fazer a coisa acontecer nos próximos dias, antes do recesso? Nós temos que ter o cuidado de não atropelar o julgamento. Só a representação feita pelo Dr. Hélio Bicudo, que, aliás, diga-se, foi um fundador do Partido dos Trabalhadores,
e também pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, um constitucionalista, um professor de direito, quer dizer, dois autores de grande peso e de grande conhecimento jurídico. Então, a começar por aí, a peça de representação para acolhimento do impeachment, ela tem 3.000 páginas, 3.000 páginas. Então, já por aí você tem que ver, é preciso examinar. Nós não vivemos, como a Venezuela, num estado de exceção. Nós vivemos num regime democrático. O que é o regime democrático? É o contraditório. Há toda defesa para quem é acusado para se defender, até provar, em contrário, que não cometeu nenhum crime, nenhum delito. Então, esse é o princípio. Se fosse um estado de exceção, ela já sai liminarmente condenada, né? Então, mas não é isso que a gente quer. Se a gente quer, para todos os cidadãos, do mais simples ao mais graduado, nós queremos a mesma lei, a lei da justiça. A justiça que tem que fazer esse julgamento, e nós, politicamente, temos que cuidar para que o Estado de Direito prevaleça. Agora, impeachment é inadiável, não há como o Congresso abrir mão disso. Agora, o governo aponta isso como golpismo. Olha, que coisa, né? Nada como um dia depois do outro, né? Você lembra, você é muito jovem. Obrigado, senhor. Acho que está pintando o cabelo e a barba, né? Fazendo umas luzes aí, deixando mais para parecer mais velho, mas não é. Veja só, há muito pouco tempo, né? Há 15 anos atrás, 12 anos atrás, Fernando Henrique Cardoso tinha saído das urnas, está consagrado na eleição, e os petistas correram para pedir o impeachment dele. Ninguém se preocupou de dizer que eles eram golpistas, ninguém disse, porque era direito deles fazer aquilo. Não só isso, mais tarde, no segundo mandato do Fernando Henrique, também saído das urnas com legitimidade, e ele não tinha feito pedaladas, não pesava sobre ele nenhum outro, digamos, delito administrativo que viesse a julgamento ou a denúncia. Não tinha isso. Então, o senhor Tarso Genro, que governou o Rio Grande do Sul, que foi ministro da Justiça, que é um advogado, ele escreveu, ele não disse, ele escreveu, e quem escreve põe documento no jornal Folha de São Paulo, impeachment já para o Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, qual é a moral que esses petistas hoje têm para dizer que há golpismo? Eu defendo o impeachment, e não sou golpista. Quer dizer, eu não admito que essas pessoas não aceitem o contraditório. Então, tem que enfrentar. Por que agora querem apressar? Então, se isso é golpismo, não tem que entrar no processo. Mas entenderam o que é. A fundamentação é que tem que ser vista. Não é o Eduardo Cunha, é quem fez a representação. Hélio Bicudo, fundador do PT. Miguel Reale Júnior, constitucionalista muito respeitado. É bom lembrar também, você é muito bem informado, para os nossos telespectadores da TV Fronteira, que vários processos, várias representações pedindo o impeachment da presidente Dilma foram arquivados pelo Eduardo Cunha. Vários, porque ele, ao analisar tecnicamente aquelas representações, percebeu que não havia, digamos, fundamentação para fazer o início do processo. Neste não. Nesse é uma fundamentação muito firme em relação à maquiagem ou o que o governo fez em relação à lei de responsabilidade fiscal, nas famosas pedaladas, e nesse caso nós não estamos examinando a biografia da Dilma. Nós estamos analisando, no caso do impeachment, são os erros graves cometidos pela administração pública, violando e ferindo a lei de responsabilidade fiscal, que tiveram que modificar, porque ela implica exatamente no crime de responsabilidade também administrativa. E é esse o ponto. Mas o Tribunal de Contas da União recusou as contas da Presidente da República. Não é pouca coisa. Então, está se julgando isto, um erro de governo, erro que configura crime administrativo. Então, nós estamos julgando isso, não a biografia do presidente. Agora, se fala muito também, as redes sociais replicam isso diariamente, o fato do impeachment acontecer, com essa possibilidade de acontecer, sem o apoio popular, sem o povo nas ruas. Inclusive, uma frase se repete por aí, impeachment sem povo na rua
não é real, não é possível. Como é que a senhora vê isso? Bom, nós ontem tivemos uma exposição feita pelo cientista político Luciano Dias, mostrando um gráfico muito interessante. A população não tem interesse por temas políticos, não se interessa. Quando aconteceram no país inteiro as mobilizações, inclusive aqui em Uruguaiana, que o povo foi para a rua para protestar sobre corrupção, era o tema, corrupção, aquilo estava na garganta de todos. O interesse pelos temas políticos subiu vertiginosamente. Então, aquilo naquele momento mobilizou. Quem dirá que o impeachment agora iniciado não vai da mesma forma mobilizar as pessoas? E é exatamente essa a grande questão que nós estamos fazendo. Como vai a sociedade brasileira reagir diante disso? Essa é a questão. E dessa reação vai depender o sucesso ou insucesso da decisão no Congresso Nacional. E também a capacidade do governo de convencer e provar que ele não teve culpa em cartório. Agora, 2 temas aqui. A senhora vive hoje no Senado e teve um dos colegas preso por essa situação. Não é? Do ponto de vista senadora e do ponto de vista analista ou jornalista ou comentarista política, tem diferença nessas opiniões? Como é que a senhora viu essa prisão, esse afastamento? Olha, foi uma coisa para nós extremamente constrangedora. Não foi um momento bom para... Foi muito bom do ponto de vista da instituição. Nós preservamos a instituição do Senado, a imagem do Senado com aquele ato, voto aberto. Nós tomamos a primeira decisão sábia, voto aberto, porque havia uma dúvida da interpretação da Constituição de 88, se, nesse caso, porque foi o primeiro na história do Brasil, não é pouca coisa, e a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte adequada, competente para analisar quando tem mandato, porque o parlamentar tem imunidade. Então, é o Supremo que examina. Então, foi a primeira vez na história que um parlamentar, e não era qualquer parlamentar, era o líder do governo, Delcídio Amaral, uma pessoa com uma fulgurância, né, com uma visibilidade enorme, que foi preso. Na véspera, ele tinha votado a medida provisória do setor energético. Então, foi uma coisa assim que todo mundo caiu do cavalo, como a gente fala. Numa lista, digamos, de 100 parlamentares, possivelmente Delcídio estaria na última fila de imaginar que ele seria preso, da forma como foi. E o Senado cometeu, eu digo, do ponto de vista político, 2 grandes decisões muito, muito importantes. A primeira, deliberar soberanamente por voto aberto. E, segundo, manter a decisão do Supremo Tribunal Federal. Um outro tema que também tem a ver com esse movimento político é a sua relação com o partido. A gente teve esse ano manifestações, tivemos envolvimentos, né, nomes aparecendo na Operação Lava Jato do partido. Só no Rio Grande do Sul, pelo menos 5 dos 6 apareceram. E a senhora foi bem rígida nos comentários, pedindo rapidez, pedindo para que o partido reagisse, que o partido tomasse as providências e, se possível, também excluísse esses nomes. Qual é a sua relação? Como é que está essa relação? Falou, inclusive, na possibilidade até de rever esta relação com o Partido Progressista, recebeu convites de outros partidos. Como é que está hoje, no final do ano, essa relação com o seu partido? Olha, em nenhum momento passou pela minha cabeça sair do Partido Progressista. No Rio Grande do Sul há uma dificuldade enorme de conviver com essa questão relacionada à mudança de partido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Rio Grande do Sul, o Partido Progressista, tem 230 mil filiados. Está com diretórios municipais em praticamente 90%, 80% dos municípios. Nós temos 7 deputados estaduais e 6 deputados federais. É o maior partido do ponto de vista da representação. Então, eu não tenho motivos, porque... Qual é o partido no Brasil hoje que não tem problema? Qual é o partido que não tem problema? Que não tem nenhum deputado ou senador ou deputado estadual ou vereador que não esteja, de alguma forma, envolvido em algum problema. Qual é o partido? Me responda. Nenhum. Portanto, é natural, a sociedade é assim. Então, o que eu quero é que as pessoas tenham o direito de defesa, como eu falo em relação a Dilma, que os meus correligionários, que os outros partidos que tenham sido acusados também se defendam, porque esse é o Estado de Direito, e aí, comprovada a inocência, sejam absolvidos. Se tiverem cometido delito na avaliação do julgador, do Ministério Público, da Polícia Federal, que pague pelos erros. Eu não tenho compromisso com erro. Essa é a questão. Não tenho. Eu tenho que pagar pelos meus erros,
e os outros, cada um tem que pagar pelo seu erro. Agora, a comentarista política, como é que vai lembrar desse 2015 ao longo de toda a sua trajetória como jornalista? Sempre assistiu próxima, mas nunca do lado de dentro, né? Como é que foi vivenciar uma crise desse tamanho do lado de dentro, lá no Senado? Olha, o jornalismo me deu muita, digamos, muita informação e muita experiência hoje no estabelecimento das pautas. Eu, quando subo à tribuna, eu vou movida pela pauta, né? Eu vou movida pela pauta política porque eu tenho essa, digamos, essa noção, porque é o jornalismo que me deu isso. E isso tem me ajudado muito para saber que o tema está aqui e não está ali. O assunto que interessa à sociedade está de um lado e não de outro. Então, isso é uma coisa muito importante. A diferença é que, como eu fiz um relatório, né, todas as crises que eu acompanhei desde menina, e agora eu sou protagonista, agora eu voto, agora eu decido. Então, é uma situação que me requer a mim, muito mais do que como jornalista, e eu tinha muita responsabilidade, de fazer um julgamento adequado e que corresponda ao interesse também, o que o meu eleitorado me mandou para o Senado Federal para eu fazer aquilo que ele tem expectativa que eu faça. Agora, eu pude acompanhar também dos seus projetos em relação especificamente a esse governo e à Operação Lava Jato, que tem um projeto tramitando para que todo o empréstimo do BNDES passe pelo crivo do Senado. Ou seja, numa reação ao que a gente viu nos últimos anos aí de financiamentos de portos e investimentos fora do país, assim, à la volonté, como se diz, né? Você vê quantas carências nós temos, né? Nas rodovias, podíamos duplicar tantas rodovias importantes, né, de acesso aqui. Do outro lado da Argentina está tudo duplicado, do nosso lado não está duplicado. Isso é ruim para os dois lados. Então, nós não estamos fazendo porque estamos dando o recurso para outros países. Eu não vou discutir para quem está dando, estou falando outros países. Não precisa nem dizer que é Cuba, que é Venezuela, que é a Bolívia, que é o Equador, os amigos do governo, os amigos do governo. E eu espero que na eleição deste domingo, na Venezuela, não haja um banho de sangue. É um risco muito grande isso à democracia. Mas o que eu digo é o seguinte, quando vi que aquilo tudo está em segredo, como é que você vai manter em segredo operação de dinheiro público? É dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro das pessoas que estão nos assistindo, é dinheiro público. Como é que isso não vai ter transparência? Isso é inadmissível. Então, que o meu projeto, está na relatoria, foi tirado de pauta, porque o BNDES quis fazer uma análise, alegando que isso demoraria muito. Não demora, não. Quando a gente tem vontade política, a gente vai lá um governador querendo um empréstimo, a gente examina de manhã, de tarde a gente vota. Ora, que negócio é esse de fazer uma alegação dessa absolutamente estapafúrdia? Não há nenhum motivo. Quando há interesse nacional, vem lá, convence o senador que há interesse nacional, por isso, quanto o país vai pagar, quais são as condições, votamos de manhã e à tarde o plenário decide. Quer dizer, não é argumento razoável que o BNDES tem, quer dizer, alguma coisa quer esconder. Bom, a visita da senadora Ana Amélia Lemos à Uruguaiana também tem um cunho político local, né? Nós tivemos o lançamento, ou pelo menos a oficialização de uma pré-candidatura. O Partido Progressista vem com tudo para as próximas eleições municipais. Rony Mello deve ser o candidato. Foi isso que foi deixado claro nesse encontro de sábado, né? Nós vamos ter 2016 uma eleição diferente. A legislação eleitoral foi mudada, nós teremos uma campanha de 45 dias, o que eu acho muito bom, e, evidentemente, respeitando a legislação eleitoral, não fizemos lançamento de candidatura. Nós fazemos uma sinalização, como você usou a palavra, uma pré-indicação de um vereador de mais de uma legislatura, com quase 6 mil votos. Um vereador para fazer essa votação é porque o eleitorado de Uruguaiana avalia muito bem o desempenho do Rony Mello. Eu fico muito feliz que seja um jovem. Nós temos exemplos de jovens, como o prefeito de Bento Gonçalves, que esteve aqui conosco na tarde de sábado, o Guilherme Pazin, chegou na prefeitura de Bento Gonçalves, uma das cidades mais importantes do ponto de vista econômico, na Serra Gaúcha, chegou à prefeitura com 29 anos.
e aos 30, 32 está demonstrando uma capacidade de gestão extraordinária, com inovação, com criatividade, reduzindo impostos, inclusive, no município, para atrair empresas para o município. É inverso do que o governo federal está fazendo, querendo recriar a CPMF. Então, você vê, e isso está estimulando. E o governador estadual, o governo estadual também. Da mesma forma, exatamente. Eu sempre disse na campanha, não é por essa via que você vai aumentar a receita. Você tem que diminuir a despesa, que é muito grande em todo, na União, nos estados e municípios. Então, isso que foi feito, apertar o cinto, para que não haja necessidade de você sacrificar a população, de novo, com mais impostos. Agora, nós também temos aqui uma legislação municipal que altera as eleições para o ano que vem. Um dos vereadores conseguiu aprovar por unanimidade uma lei que bloqueia os investidores de campanha a participarem de licitações ou fecharem contratos com a prefeitura nos próximos 4 anos. Sabia disso, senador? Olha, e eu digo, e se ele doar para um candidato que foi derrotado, que não vai ter? Essa é uma questão que tem que ser tocada, já houve um aprimoramento em relação às doações de campanha, na votação que fizemos no Congresso Nacional, para não permitir a doação de pessoas jurídicas. Já tá na lei federal, isso já está na lei. Então, a doação de campanha, nem para os partidos, vai ter que ser pessoa física. E isso já reduz. E há uma alteração nesse processo, com uma votação no Congresso Nacional, e então acho que isso é uma matéria que nós temos que tratar. A iniciativa de Uruguaiana, eu não sei se do ponto de vista legal se compete à Câmara de Vereadores, é uma questão de competência. Eu não estou dizendo não estou entrando no mérito, falando da competência da Câmara de estabelecer uma regra, que é uma regra que vale para todo mundo, não é só para a Uruguaiana. Então, a Câmara não está na competência da Câmara tomar uma decisão sobre legislação eleitoral que compete ao Congresso Nacional. Senadora Ana Amélia Lemos conosco aqui, obrigado pela participação, por gentilmente ter nos atendido. E nesse final de ano, quais são as perspectivas para 2016? Quais são os seus votos? E qual é a perspectiva, perto da realidade mesmo, assim, para nos dar uma noção do que vem por aí? Você falou da Câmara, eu vejo também uma coisa que eu fiquei impressionada, que aqui tem um número de eleitores maior que vários outros municípios, tem um número menor de vereadores, tem só 10 vereadores em Uruguaiana. 11, desculpa. Olha, o número do meu partido. O número do meu partido, 11, Então não dá para mudar. Então, veja, o número 11 é o número de vereadores em Uruguaiana e tem cidades menores com um número maior de vereadores. Então, quem é que está errado? Uruguaiana está certo, né? Uruguaiana está certo. Então, pela economia que faz e tal, esse aspecto. Por outro lado, eu não vou dizer que nós todos sabem, eu não vou tapar o sol com a peneira. Esse ano de 2015 é um ano difícil, bastante difícil. 2016 queremos que passe muito rápido, porque também será um ano de muitas dificuldades. Ainda mais agravado com essa história do processo de impeachment, que vai talvez exigir que a gente faça uma autoconvocação. O que é autoconvocação? Aí não precisa pagamento extra para deputados e senadores. A autoconvocação é assim. Então, penso que a sociedade está querendo também que nós, parlamentares, tenhamos muita responsabilidade nesse momento de sérias dificuldades do país está vivendo. Então, eu fico feliz de estar aqui. Frederico Antunes, o Rony Mello, os nossos vereadores e vereadoras, o comando partidário, um envolvimento, a Fundação Milton Campos, o partido, o Celso Bernardi aqui presente, houve uma mobilização muito grande. Eu estou muito feliz, trouxemos aqui um cientista político muito conhecido, Luciano Dias. Então, eu acho que eu me impressionei porque num sábado, você reunir num auditório de uma escola muito bonita, que é o Colégio Marista, uma reunião muito produtiva, e saímos daqui muito impressionados com a valorização que entenderam das redes sociais hoje. É o que você está fazendo também com essa entrevista. Muito obrigado, senadora Ana Amélia Lemos, aqui no programa do França. Finalizamos agora, então, mostrando mais uma das matérias que vem chamando a atenção. Um lado de Uruguaiana que funciona muito bem, que não aparece na grande mídia, que não está na capa dos jornais, mas que traz resultados produtivos. Uma Uruguaiana que dá certo. Acompanhe. Eu estou aqui no bairro Prolar, aqui onde fica o berçário industrial criado pela prefeitura, uma estrutura que comporta fábricas de pequeno porte. Você vai conhecer hoje aqui numa Uruguaiana que dá certo uma dessas fábricas, uma fábrica de papel.
E agora a gente está aqui dentro da fábrica de papel da Pampapel. Eu estou aqui com o Cauê Antunes, que é um dos sócios desta fábrica. Tudo bem, Cauê? Bem-vindo à TV Fronteira. Tudo bem, boa tarde, França. Boa tarde a todos. Há quanto tempo a Pampapel está funcionando aqui nessas dependências? Funcionando, ela está há 8 meses, mas o projeto já envolve há mais de um ano em si, né? Mais de um ano. Então, quando tu fala o projeto, é quando vocês começaram a idealizar a fábrica. A parte de idealização, a parte da procura das máquinas, qual a gente ia adquirir, né? Quando tu fala a gente, quer dizer que tu tem mais sócios, é isso? Eu tenho um sócio, o Rafael Moresco, e o Meirelles Alves Moresco, que é irmão dele também. Vocês são naturais de Uruguaiana ou não? Não, nenhum dos três são natural de Uruguaiana. Eu sou natural de Lages, Santa Catarina, mas vivi em Itapema. O Meirelles e o Rafael são natural de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. E como é que vieram parar em Uruguaiana? Como é que esse projeto foi idealizado e de repente, olha, é lá na fronteira que a gente vai? Primeiramente, o irmão do Rafael, o Meirelles, veio para Uruguaiana há muito tempo e já é um empresário de sucesso aqui na cidade. Ele possui uma fruteira, toda a fruta, e ele vem numa longa caminhada e crescente. Então ele trouxe junto com ele a gente, o Rafael por ser irmão dele, sim, e eu por ser como um irmão para o Rafael. Então a gente se uniu e montou essa fábrica. Que tem um apoio interessante do município, né, da Prefeitura Municipal, porque a estrutura toda foi criada pelo município. O berçário municipal é isso, né? São galpões idealizados para receberem pequenas fábricas. Isso, a gente está instalado no berçário municipal da Prefeitura, que é um galpão que a Prefeitura cede para os microempresários, como incentivo para começar pequenas empresas. Então, que tipo de incentivo, por exemplo? O incentivo que a gente recebe, a gente é livre de aluguel, livre de luz e livre de água e taxa de lixo. Mas olha que beleza, hein? Que beleza, as despesas despencam com isso, né? Isso, a gente só tem o custo da mão de obra, da montagem, todos os outros custos a Prefeitura ajuda num período de 3 anos, né? Isso tem uma validade. Isso. Tem um contrato de 3 anos, que é esse incentivo, daí depois é... Bom, o pessoal vai acompanhar agora como é que funciona a fábrica de papel. Enquanto a gente vai conversando aqui, o papel ele vem de fora, na verdade, né? Isso. Como é que funciona? Explica pra gente. A nossa celulose, a gente optou pela celulose Santa Maria, que é do Paraná, de Guarapuava. A gente até teria uma opção perto, que até deixaria mais barato o custo do nosso papel, que seria aqui em Guaíba. Mas a qualidade é inferior, então a gente optou por qualidade. Até o nosso slogan, né? Qualidade em papel. Uhum. A gente opta pela qualidade, traz um produto de fora. E essa celulose vem para cá e aqui ela é recortada, embalada e tudo mais. Isso, ela vem na forma de bobinas, né? As bobinas pesam cerca de 300 quilos e a gente corta e embala. A nossa máquina, ela corta e a gente embala a mão. Como é que chama essa máquina? É cortadeira de papel. E esse papel, ele é feito... quais os modelos aqui na Pampapel? A nossa máquina ela tem capacidade para fazer o papel A4, o papel A3 e o ofício 2. Mas atualmente a fábrica Pampapel está trabalhando só com A4 devido à demanda ser maior. Mas os projetos para o ano que vem vai ser entrar com o papel reciclado A4 e o papel A3. E com a intenção de abastecer o mercado de Uruguaiana e da região, eu imagino? Isso, hoje a gente atende 100%, a gente consegue atender 100% do nosso mercado aqui de Uruguaiana, né? Sempre a pronta entrega, a mercadoria. Quer dizer, liguei? Pediu, tá lindo. A gente atende toda a região, Alegrete, São Borja, Itaqui, Santo Ângelo. E daí para as outras demais regiões a gente tem a possibilidade de entrega, tem a logística, mas daí tem um prazo, né? Não é imediato. Agora, Cauê, essa máquina ela produz que quantidade? Como é que a gente pode... Eu vi que tem inclusive um contador aqui, o pessoal está vendo aí nas imagens. Que quantidade diária? Olha, hoje a nossa produção está em torno de 150 caixas ao dia, com 5.000 folhas cada caixa. A nossa produção mensal varia de 3.000 a 3.500 caixas por mês. Isso seria o suficiente para abastecer todo o nosso mercado aqui? Isso é suficiente. E como é que está a recepção do nosso comércio para esse produto feito em Uruguaiana? Primeiramente, a gente tentou entrar no comércio em grandes escalas e teve uma certa rejeição. Supermercados? Supermercados, as papelarias em si, teve até uma certa rejeição. Então a gente Em função do quê?
Em função do preço, porque muitos dizem que é uma marca desconhecida para pagar um preço tão alto, mas a gente garante a qualidade, isso aí é 100%. E pelo prazo também do pagamento, as formas de pagamento, a nossa empresa é uma empresa nova, então a gente tem Um limite de capital de giro. tem um limite, não pode dar um prazo muito grande. Agora, eu imagino que se o prazo é grande, o pedido pode ser um pouco menor, já que estamos falando de uma produção de Uruguaiana, de ligar o telefone e receber na sua empresa. Isso quer dizer que o prazo ele pode ser curto, mas o pedido também pode ser proporcional a esse prazo. Quer dizer, pedir mais vezes, menos volume, não é? E incentivar o comércio local, a produção local, né? Parece que poderia ser uma saída por aí. É isso que a gente sempre tenta deixar bem claro. Tanto os nossos representantes, quando vão essas grandes empresas, eles sempre avisam, não precisa ser feita uma quantia grande, pois é daqui, a gente tem o frete. Pode pedir, pode ir todo dia a mercadoria. Não paga o frete? Não paga o frete, não é uma mercadoria que vem de fora, que você tem que pedir uma quantidade elevada para ter em estoque. É daqui. Então você pede, a mercadoria está entregue. Vocês produzem aqui, a empresa é aqui, vocês moram aqui? A gente mora aqui. Atualmente os 3 sócios moram em Uruguaiana. Então, quer dizer, o reinvestimento é natural nas coisas daqui. Fica o apelo, então, para o nosso comércio ter uma atenção especial aos produtos feitos na nossa Uruguaiana. Pô, como é bacana, né? Incentivar. A gente vive reclamando de que as possibilidades são pequenas, de que a gente não tem fábricas na nossa região, mas cada cidadão tem que fazer a sua parte. Quem sabe você que está nos acompanhando no supermercado, na papelaria, peça o papel da Pampapel. Eu quero imprimir no A4, que é a folha mais comum, aquela mais comum da impressora. Pede Pampapel. Esse tipo de incentivo faz com que o comerciante, quando seja visitado, olhe com outros olhos e acabe pensando 2 vezes na hora de trazer papel de Guaíba, trazer papel de Porto Alegre ou comprar o papel aqui de Uruguaiana. É por aí, né? É por aí. A gente tem que dar prioridade porque é o da nossa terra, né? Eu, como um novo morador de Uruguaiana, eu procuro também, a gente procura sempre estar valorizando o que é daqui, porque o dinheiro daqui fica aqui, não vai para fora. Cauê, que idade tu tens? Eu tenho 23 anos. E os teus sócios? O Rafael tem 24 e o Meirelles 26. Olha só, é uma turma da nova geração aí que escolheu o Uruguaiana para fazer o seu investimento, seu empreendimento, para construir o seu futuro. Ao contrário, mais uma vez, vamos lembrar aqui de muita gente que deixa a nossa cidade para ir buscar alternativas e oportunidades por aí. Eles fazem o caminho inverso, estão apostando em Uruguaiana. Há 8 meses funcionando, há quase 2 anos o projeto. Como é que tu avalia esse tempo todo? A empresa está crescendo, o futuro é bom, como é que está indo? Olha, a empresa está assim, acima da expectativa nesse começo de 8 meses, né? Superou todas as expectativas, depois que a gente abriu em menores quantidades, teve uma aceitação muito boa no comércio. Hoje a gente está vendendo muito bem e a gente sempre está investindo, né? A gente já tem projetos para o ano que vem de estar aprimorando, melhorando, sempre estar melhorando o produto para o nosso cliente. Cauê, quando tu falou em preço ali, deixa claro alguma coisa. Dá para chegar no preço dessas distribuidoras da capital? Isso. Hoje, dentro de Uruguaiana, não tem papel mais barato que o nosso. Se você não for comprar direto da fábrica, né? Que daí a gente pode perder para algumas. Mas de revenda não tem nenhum mais barato que o nosso. E a qualidade, eu garanto, é excelente. É uma coisa que a gente prioriza, assim. Então tá aí, mais uma vez, a dica para o nosso telespectador pedir o papel produzido em Uruguaiana, os produtos em Uruguaiana. Nas outras oportunidades desse programa, a gente vai mostrar outros empreendimentos que funcionam aqui e a gente tem que dar uma atenção especial a essas figuras que estão apostando na cidade. É por aí o caminho, é por aí o crescimento, é assim que Uruguaiana vai crescer. Cauê, obrigado. Obrigado por empreenderem aqui em Uruguaiana, por acreditarem na nossa região. A gente fica na torcida sempre para que as coisas funcionem bem, viu? Um abraço nos sócios lá também. Obrigado, França. A gente agradece o espaço de você estar mostrando um pouco mais da nossa empresa, um pouco mais de como funciona e mostrando que é necessário o povo de Uruguaiana também abraçar as novas empresas para que outras empresas venham para cá investir.
E assim finalizamos então mais uma edição do programa do França aqui pela TV Fronteira, canal 20, onde você acabou de acompanhar aí uma uruguaiana que dá certo. Viu como as coisas funcionam por aqui? A gente tem a intenção de chamar a atenção, redundância parece, né? Mas é isso, chamar a atenção das pessoas que pensam em deixar a nossa cidade. Revejam. Há possibilidade de grandes investimentos, nós temos aí grandes empreendedores. A intenção é que vocês continuem apostando na nossa cidade. Uruguaiana precisa de cada um dos uruguaienses e, claro, de todos aqueles que querem também se somar a gente. É o caso dos uruguaienses que adotaram a nossa cidade de coração. Semanalmente aqui na TV Fronteira, o programa do França. Espero que você tenha gostado desta edição, que tivemos aqui a senadora Ana Amélia Lemos e também os nossos quadros do programa. E convido você a continuar ligado na nossa programação, porque vem muito mais informação, entretenimento, vale a pena acompanhar. E também através do nosso site, olha, aqui mesmo você acompanha aí na internet, tá bom? Esse é um dado para você passar para os seus amigos, é um link para você passar para os seus amigos, para que eles nos acompanhem e criem esse canal de comunicação entre eles e a nossa cidade. A TV Fronteira, canal 20 de Uruguaiana, tá bom? Nosso e-mail também está aqui, tvfronteira20@gmail.com, para sugestões, para críticas, né, para assuntos. Vale a pena o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que estão sendo abordados aqui na TV Fronteira. tvfronteira20@gmail.com. Mande contato, também nos siga nas redes sociais, Facebook, nosso canal no YouTube, estão aí, passando aí os endereços, tá bom? O programa do França volta numa outra oportunidade. Obrigado pela audiência.